os companheiros dele falaram, não, estuda, falta pouco, estuda. Ele não queria. Aí não estudou mais nada. Mas ainda assim ainda conseguiu passar e com boas notas. Né? Se concentrar em nenhum desses livros, né? É direito, sim. É o direito. Né? E ele só conseguia se concentrar nos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Ele começou a devorar esses livros. Como se ele não estivesse em lugar nenhum. Ou seja, esse é como o sentimento que ele tinha. Depois que ele começou a ler o Chaitanya Charitamrita, ele percebeu que ele não estava em lugar nenhum. Ou seja, perdeu sentido todos os afazeres materiais. Palestra, né? Em Bombay, numa sociedade teosófica. Né? E ele falava dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. E o presidente, né? Ou seja, o presidente da sociedade, ele dizia que todas as religiões são uma, né? E a mesma, que todas as religiões é tudo a mesma coisa. Então aí ele disse, né, é muito lamentável que eu deva primeiramente, a fim de falar do meu tema, declarar por completo que discordo com o presidente, devido a que, para adentrar no meu assunto, o pré-requisito é o estudo comparativo teológico. Eu vim para falar não apenas da excelência, mas da superexcelência dos ensinamentos Sri Chaitanya. Desse modo, a fim de obter atenção, estou preso, em primeiro lugar, a assinalar o abismo de diferença de opinião do presidente com a minha. Então, como isso era como muito... Assim, ele era uma pessoa muito suave, Sri Maharaj. Mas assim, ou seja, quando você lê Sri Maharaj, quando você escuta Sri Maharaj, você vê que de uma maneira suave ele te dá, ele é muito forte, ou seja, mesmo sendo suave, ele entra muito profundo. Assim. A gente vai lendo assim, então, tipo assim, as pessoas não percebem, mas estão levando muito maço, assim, ele dá muito maço, assim, bate muito forte, mas de uma maneira muito poética, muito filosófica. Então, isso não assusta tanto. Bom, ele comentou, né? Ele comentou. Minha natureza era que qualquer coisa que eu lesse, eu lia meticulosamente. Podia ser lento, mas a minha leitura era muito precisa e representava o aspecto verdadeiro. Eu também podia ouvir muito claramente. A audição apurada fazia também parte da minha natureza. O que quer que eu lesse, eu podia aprender o objetivo profundo e mantê-lo dentro de mim. Ele era como se fala que ele era um Shrutidara, de uma pessoa que escuta uma vez e nunca mais esquece o que escutou. Então, inclusive, por exemplo, nas palestras de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Sri Maharaj sempre gostava de ficar no fundo, assim, ele não gostava muito de ficar na frente. Mas mesmo assim, depois que acabava a palestra, assim, os irmãos espirituais sempre perguntavam para ele alguma coisa, o significado, né? Ou seja, é que ele captava tudo, né? Tudo o que era. Imagina, quando a gente leu a biografia, né? Com 2 anos ele se lê, eu me lembro, quando eu tinha 2 anos eu me lembro, mas é uma coisa assim que a gente não pode nem imaginar. Então ele começou a visitar a Mat, né? Ou seja, onde os devotos moravam, né? E minha mãe me havia convidado para... Ele disse que a mãe dele havia convidado ele para se encontrar com o seu segundo irmão. Ele queria me ver antes de partir para Haridwar. Porém, as pessoas da Gaudiya Mata também me convidaram para ir a Mayapur. E eu me encontrava num dilema. O que fazer? Havia o chamado de minha mãe... E talvez o último, né? Porque ela estava velhinha, assim.
ela estava para morrer, mas por sua saúde não estava boa, este foi o chamado. Eu pensei, eu quero assumir esse lado na minha vida. Deste modo, esse lado é o que tem a preferência. Eu evitei a chamada da minha mãe para vê-la, e em vez disso eu fui para Gaudia Marta. Ele conta isso, porque a mãe dele ela morreu nessa peregrinação, né, Hariga. Ela chamou ele para ir, que para a última vez fossem, né, juntos, né? Assim, algo assim. Sri Maharaj já pressentia que ela ia abandonar o corpo, mas ainda assim ele sentia que o chamado para a devoção era superior. Por isso ele foi para um Gora Purnima, né, em Mayapur, né, onde ele ficou muito impressionado com o Prabhupada Bhaktisiddhanta pregar, né? Isso como... E foi a primeira vez que ele encontrou o Prabhupada? Não, já tinha encontrado. A primeira vez que encontrou o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi... Não, foi em Calcutá, né? Foi quando ele... Porque ele assim, depois que ele saiu da universidade, assim que ele já tinha deixado tudo isso, ele estava atrás de um guru, Aí ele encontrou tinha um amigo, né? Que falou para ele que existia acho que um sadhu, assim, muito poderoso. Bom, um cara que tinha que era um guru, que tinha um poder muito, uma coisa assim. O Sri Maharaj foi estar com ele, foi conversar com ele, e ele tinha como assim meio que poderes místicos, assim. Aí o Sri Maharaj perguntou assim, se você pode me dizer qual é o meu guru, né? Eu ficaria muito feliz, né? Não foi isso? E aí depois ele saiu, aí não sei como o cara deu uma dica, não sei, não me recordo muito bem. Aí ele viu um cartaz, aí foi se encontrar com ele, aí foi na base da marca. Aí ele viu o Prabhupada Bhaktisiddhanta pregar, aí ele ficou muito... E ele começou a ir todos os dias, assim, como ele era muito... Ele ficava calado, não falava nada, só ouvia, né? E todo mundo achou muito estranho, todo mundo pensou que ele fosse um espião, né? Naquela época havia, né? Por causa da independência da Inglaterra. Por causa da independência da Inglaterra, eles pensaram que ele era um espião, assim, do governo inglês, assim, porque ele também... Eles tinham medo, né? Bom, e tinha um devoto que afirmava que Sri Maharaj era um espião. Ele falou, não, ele observa tudo, ele fica observando tudo, com muito cuidado, deve ser um espião. Mas não, era como o espírito dele. E aí quando ele sempre queria conversar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ter esse contato com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas nunca... Aí um dia disse que ele subiu, né, porque o Prabhupada Bhaktisiddhanta ficava em cima, né, os quartos em cima. E ele subiu e ficou ali esperando, né, para falar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Aí o devoto chegou e disse, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, eu estou esperando o Prabhupada Bhaktisiddhanta, quero falar com ele. Ele falou, não é assim, só quando ele quiser te chamar, você pode vir. Então, ele mandou ele embora, assim. E ele, se lembra disso, ficou muito, assim, como chateado com isso, né? Mas aí ele pensou, se eu tenho que ficar aqui, né, e as pessoas me colocam, né, sei lá, para varrer, para fazer os serviços mais baixos, eu vou aceitar isso com muito amor. E se eu não tenho que ficar aqui, se as pessoas me colocam num trono, eu vou ter que ir embora, uma coisa assim. E depois aí um dia ele ficava sempre assim, aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta viu ele no cantinho e mandou ele chamar. Ele chamou, ele perguntou quem que era ele. Fizeram ele esperar vários dias, né? Fizeram ele esperar vários dias. Mandou chamar para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, falou, quem que é ele, né? Ele falou, ele está vindo aqui, ele observa tudo, não pergunta nada, mas... Né? A Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, vai lá, pergunta para ele se ele tem alguma pergunta para fazer para mim. Aí ele foi lá e o Prabhupada Bhaktisiddhanta foi, o devoto foi e perguntou, aí falaram para ele, não, o Prabhupada Bhaktisiddhanta pergunta se você tem alguma pergunta para fazer para ele. E ele falou, não tenho nada para perguntar. Uma coisa assim. Aí ele voltou. Bom, eu sei que ao final o Prabhupada Bhaktisiddhanta deu para ele Aí ele chamou